Olá você, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui para gravar esse vídeo para você, falando sobre o sangue de Jesus. É lindo e maravilhoso. O sangue de Jesus, ele é a base e o fundamento da nossa fé, porque só o sangue de Jesus nos abençoa, só o sangue de Jesus nos salva. A vida de Jesus, o exemplo que ele deu, o discipulado que ele fez, tudo isso conta. Os mandamentos, ordenanças, tudo que ele pede para a gente fazer, tudo isso conta. Mas nada disso salva. O que salva é o sangue dele vertido na cruz do Calvário. É importante nós entendermos que precisamos estar debaixo do sangue. E para estar debaixo do sangue de Jesus é necessário que você o confesse, o receba como Senhor e Salvador. O sangue de Jesus, ele é, na Bíblia toda, aliás, através da Bíblia toda, foi falado do sacrifício, do renovo, do Cordeiro, daquele que viria para salvar o mundo, daquele que viria da parte de Deus, que antes da fundação do mundo, tudo isso foi acordado com Deus, aquele que viria e verteria o seu sangue até a última gota, porque do sangue de Jesus nada sobrou, inclusive água saiu junto. Então tudo aquilo ali é sangue e água, que tem um simbolismo para outro vídeo. Tem um simbolismo muito grande, aquele sangue e água. É a regeneração, é a lavagem das nossas vestes, é o removedor dos pecados das nossas vestes. Então eu quero falar com você sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Não se esqueça disso. Mas ninguém, eu quero dizer, ninguém, atente ao que eu estou falando dessa palavra. Ninguém deu sangue por alguém, desde que a humanidade é a humanidade, a não ser o Redentor. Por isso é tão importante o sangue de Jesus ter sido vertido. Porque ele foi a cédula de dívida, de pagamento da dívida que tínhamos com o pecado. Foi o sangue de Jesus que nos libertou do peso do pecado, do jugo da escravidão, das mãos do príncipe desse mundo tenebroso. Foi o sangue de Jesus que abriu as portas. Veja, quando o sangue dele verteu totalmente, como diz em Levítico, acho que 17, que o sangue é vida, quando ali a vida de Jesus se esvairiu por aquela cruz, houve um terremoto, fenderam-se as rochas, o véu do templo foi rasgado. Tudo isso tem uma simbologia que desde os tempos eternos Deus define. Não é uma coisa simples de um livro que você lê e é literal ou filosófico, ou agnóstico, ou de ateísmo, ou de espiritismo. Não, nada se compara aos fundamentos do sacrifício de Jesus e o derramamento do sangue dele na cruz por nós. Nada se compara de tão valioso que é. Então, é preciso nós entendermos isto, que o nosso fundamento, a nossa fé, não é em Jesus Cristo como Filho do Homem e pessoa, pelo que ele falou, pelo que ele fez, porque ali são exemplos a serem seguidos. O próprio Filho de Deus estava dizendo, olha, andem assim, na minha companhia. Ele não falava no monte para as águias, nem para os cabritos monteses. Ele falava para seres humanos, ele falava para discípulos, para seres humanos com entendimento. Então ele dizia assim, olha, agrade o Pai, ande como eu ando, fale como eu falo, pense como eu penso. Mas aquilo ali eram ensinamentos de postura, atitude, do perfil do cidadão do céu que Jesus era. E ele estava trazendo para nós. Mas ali, qualquer um que andasse em virtude própria, sendo uma boa pessoa, fazendo bem para os outros, nunca Jesus disse que obra salva. Ah, mas eu sou bom, nunca fiz mal para ninguém, eu vou para o céu. Não é você que define isso. Porque essas coisas já estão fundamentadas antes do mundo existir. Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito de Deus.
O que define a nossa condição aqui agora é o sangue de Jesus. É o sangue que nos comprou. E você precisa, como eu também, todos nós precisamos acreditar nisso, que o que fez a diferença foi o sangue de Jesus. O sangue derramado sem pecado, como o cordeiro imolado. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, nos lava e regenera, nos limpa de tudo aquilo que atraímos e contraímos neste mundo tenebroso. E nós precisamos entender isso, que o sacrifício de Jesus se deu com esse motivo, com esse objetivo, de salvar todo pecador. Então quando a Bíblia diz que nós precisamos nos aproximar de Deus, crendo que Ele existe, é por causa disso. Nós precisamos entender que esse sacrifício que Jesus fez está fundamentado na salvação do homem. E que nós precisamos crer desta forma. Nós precisamos acreditar que aquele sangue não foi algo que todo prisioneiro ali, todo assassinado ali na cruz, todo crucificado, porque era uma prática romana para os mais vis pecadores, ou mais vis dos homens, assassinos, homicidas e toda espécie de classificação ruim do ser humano. E Jesus estava no meio deles, naquele lugar ali. Mas ele verteu o sangue com um propósito. O soldado romano feriu o lado de Jesus e ali diz a Bíblia que jorrou sangue e água, que é o lavar regenerativo das nossas almas, é o preço pago. E para que esse sacrifício fosse aceito, porque Jesus era judeu e estava debaixo da lei, e até antes de morrer ele cumpriu a lei, e mesmo na sua morte ele cumpriu a lei, o sangue dele desceu pela cruz, e muitos estudiosos fora de Israel, porque Israel tem um quê com o Senhor Jesus? Mas fora de Israel, muitos acreditam que ali naquele monte Gólgota, em meio àquelas rochas, por todas estas eras que viveu Jerusalém, de guerras, batalhas, terremotos, tragédias, bem lá embaixo está uma gruta, onde o profeta Jeremias escondeu a Arca da Aliança. E há aqueles que creem como eu, aí é com você se você crê. O sangue de Jesus verteu naquela cruz e descendo ali pelas fissuras daquela rocha, tocou na tampa que cobria a Arca da Aliança, que a gente conhece na Bíblia como propiciatório. E nós sabemos também que pela lei, para que o sacrifício fosse aceito por Deus, do cordeiro imolado, do cordeiro puro, sem mácula, o sumo sacerdote tinha que aspergir na tampa do propiciatório o sangue do sacrifício. Então não tem um quesinho na palavra ou na vida de Jesus que a gente pudesse dizer, opa, não foi bem assim. Na verdade, tudo foi assim. E foi muito bem assim. Deus preparou tudo. E o sangue de Jesus, como um cordeiro imolado, a exemplo do que era feito na lei pelos sacerdotes e sumos sacerdotes, pela aspersão desse sangue do cordeiro imaculado, da mesma forma que era o rito, Jesus cumpriu. Olha que lindo, que maravilhoso. Enquanto ele morria lá, cumprindo o plano divino de salvação, sendo ali, através do sangue dele, o resgatador de um povo pecador, o sangue dele estava cumprindo a lei mosaica, levítica. E assim, quando o sangue dele tocou, Deus se agradou do sacrifício. Aleluia. Glória a Deus. Não obstante isso, olha que coisa linda. O véu do templo se rasgou. Aí nós, olhando para a palavra de Deus, imaginamos como era no passado o templo em atuação, em visitação. Havia um lugar chamado Santíssimo Lugar. E havia um véu que uma vez por ano o sacerdote ultrapassava ele
para fazer expiação pelos pecados do povo. Uma vez no ano, o sumo sacerdote. E não era qualquer sumo sacerdote. Tinha uma escala. É uma escala mesmo, como a gente diz aqui hoje, né? Tem que cumprir uma escala. E estava previsto, por escala, determinado sacerdote. E naquele ano, uma vez por ano, no turno daquele sacerdote, sumo sacerdote, ele entrava e fazia ali, no Santíssimo Lugar ou no Santo do Santo, a expiação pelo pecado, uma vez por ano. Aquele véu na morte de Jesus foi rasgado. E o que simboliza isso? Todos nós pensamos, né? Agora temos acesso a Deus, não precisa mais do sumo sacerdote. É assim que a gente pensa, mas é assim que é mesmo. Aquela questão sacerdotal da lei imposta já foi cancelada, anulada, não existe mais isso. Algumas pessoas persistem nisso, mas não existe mais isso. O que existe agora não é só o fato do véu do templo ter se rasgado. Não é só isso. É que este véu estava onde estava a presença de Deus. Onde estava a arca da aliança de Deus. Este véu, ele estava no Santíssimo Lugar, aonde está a glória de Deus, a presença de Deus, o trono de Deus, a excelsa glória de Deus. E o que acontece? O véu do templo se rasgou, pronto, agora nós temos acesso a Deus, não precisa mais de sumo sacerdote, tá, tudo isso é lindo, é maravilhoso e é verdadeiro. Mas a simbologia maior é que aquele véu simbolizava a eternidade do outro lado. A morada de Jesus do outro lado. O céu de glória e poder que nos espera do outro lado. A eternidade, a vida nova. Aquele véu rasgando, se pudesse transcrever ou interpretar aquilo literalmente, a gente pode imaginar um monte de pessoas ali presa ao judaísmo, presa ao legalismo, entrando por aquelas cortinas que foram rasgadas numa nova dimensão espiritual, na comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que agora em Cristo Jesus habita em nós. Então a simbologia do véu está muito mais além do simplesmente rasgar e anular a função do sumo sacerdote. Nós temos agora um sumo sacerdote no céu, no tabernáculo de Deus. Ele é ministro no santuário de Deus, o sumo pastor de nossas almas, Jesus Cristo. E ele queria que você entendesse o valor do sangue dele, aonde caiu o sangue dele para o sacrifício ser aceito e o que significava naquele momento o véu sendo aberto. O véu ali simbolizava a carne dele que foi rasgada por nós. Não por nós praticando, mas por amor a nós. A carne dele ali, aquele véu simbolizava, olha, toda a glória que há em mim está à sua disposição. Todo o poder de Deus que há em mim. Porque ao meu Pai agradou me dar o seu reino. E o constituiu, Deus constituiu Jesus, herdeiro de todas as coisas. E nós, eu, você, co-herdeiro com eles. Então olha que coisa maravilhosa. Um versículo da Bíblia você pega e explana ele de forma maravilhosa e aumenta o seu amor por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo que está em nós trazendo essas coisas. Mas mais que isso, traz uma reflexão. Em quem você está se apoiando para entrar no céu? No que você está se apoiando para entrar no céu? No que você acredita que te dá o bilhete para entrar no céu? Vou trazer uma metáfora. Ou melhor, vou fazer uma comparação aqui. Você está num trem e chega o homem gritando bilhete, 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 bilhete. Vai ter ali algumas pessoas que estão com bilhete, outras sem o bilhete e outras com bilhete errado. Ele vai perguntar o seu bilhete, bilhete, bilhete. Quando você apresentar como servo de Deus vivo, a marca do sangue de Jesus vai estar naquele bilhete, ele vai carimbar e vai deixar você seguir viagem. Aquele que está com o selo ali falsificado, que deu um jeitinho, né, e coisa e tal, ele não vai poder carimbar aquilo.
Por quê? Porque aquela pessoa pensa que o selo de Jesus estava ali, ou que aquele outro selo que ele tem ali vai lhe garantir entrar no céu. Às vezes tem selo ali de outras, vamos dizer assim, outras adorações. Às vezes tem selo ali de falsos cristos, né? Quantos falsos cristos não aparecem, né? Então, às vezes tem um selo ali que a pessoa acha que pelas suas obras, né, aquele selo outorgado dá a ela a garantia de entrar no trem e seguir para a eternidade, mas não dá. E os outros que estão sem selo? Né? O Senhor diz no joio e no trigo que os anjos queriam colher, ele falou, não colhe não. Deixa para o dia certo, aí nós vamos colher, quando tiver tudo grande, a gente vai separar o joio do trigo. Então, é importante que você, no trem da vida, tenha o bilhete certo, para que na hora que o sinete do cobrador vier, ele sancione o teu selo, porque vai estar nele a marca do sangue de Jesus. Esse é o preço que foi pago pelo seu bilhete. Então vai estar lá a marca do sangue de Jesus. Qualquer outra marca, você não vai poder continuar naquele trem. E por amor, vamos dizer assim, né, aos outros que estão ali, você não vai ser expulso do trem naquele momento. Na próxima estação você vai ter que descer. Por quê? Porque aquele bilhete te dá, o bilhete que tem o sangue de Jesus, a marca, né, o selo, o símbolo, o logotipo, a logomarca do sangue de Jesus, para que o cobrador possa sancionar ali com o seu sinete, com a sua marca, né? Ele te dá a garantia de seguir viagem. Mas se você optou por outro tipo de selo, você tem que descer desse trem e pegar o teu trem. Como aquele que está lá sem bilhete, ele viu todo mundo entrar achando que tinha festa, alguma coisa estava sendo dada, ele entrou ali de gaiato, mas está sem bilhete algum, então também tem que descer na próxima estação e procurar encontrar o bilhete que lhe agrada. Esse é o preço. Eu espero que eu tenha, com muita alegria, com muito gozo na minha alma, ter passado para você essas gotas da palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente.